seu filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. E eu viverei, pois vida nova me dará. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos novamente com o nosso programa Sintonia com a Alma. Esse foi um programa que em fevereiro, né, Rafael? Tudo bem, Rafael? Bem, graças a Deus. Que bom. Em fevereiro nós iniciamos essa proposta de ter uma conversa com música e reflexão. E hoje, como nós teremos uma programação especial à noite de música e espiritualidade,
nós estamos oferecendo também essa oportunidade do nosso programa Sintonia com a Alma, que é um convite para uma reflexão, a oração, escutar uma boa música e permitir que Deus fale ao nosso coração. Cantar é muito bom, né, Rafael? Sim, pastor, sem dúvida. Eu acho que quem canta ora duas vezes, e já falamos isso nos outros programas, né? A importância que a oração tem. E a oração não necessariamente precisa ser uma oração preparada ou dita, né? Ela pode ser de uma forma, assim como você consegue falar, né? Deus te escuta dessa forma, né? Esses dias eu estava com meu filho Samuel, e aí explicando para ele sobre isso, né? E aí falando assim, você fala com Jesus como se você estivesse falando com um amiguinho teu, né? Como se você estivesse falando com o papai. Dessa forma Jesus vai te entender. E aí falava justamente isso, né? Porque Deus se fez presente como homem, então ele entende o nosso sentimento, seja como criança, seja como adulto. E às vezes a gente não consegue expressar aquilo que está sentindo, e uma música pode expressar isso, enfim, né? Eu acho que a música tem essa possibilidade. A linguagem do coração, né? Na verdade, a oração é uma linguagem do coração que pode ser em palavras, em cânticos, e a gente vai expressando. Interessante essa relação que você fez com o seu filho, explicando de que é uma conversa com um amigo. E Deus é o nosso melhor amigo, Jesus é o nosso melhor amigo. No hino que o Rafael cantou de prelúdio, né, de acolhimento, fala, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. E essa é a nossa esperança, meus queridos, é que nós podemos crer e ter a certeza de que Deus está vivo, está entre nós, está em mim, está em ti, está entre nós. E é isso que nós queremos refletir. Mas antes disso, nós vamos ouvir, na verdade, mais um hino. Se você quiser acompanhar também na sua casa, você pode cantar junto o próximo hino. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam, que todos o amor na minha vida vejam. Esse hino ele é muito especial nessa época em que estamos vivenciando, que é a Quaresma, porque ele nos faz refletir sobre a cruz. E quem quer falar do amor, não tem como deixar de falar da cruz. A cruz é a maior expressão do amor de Deus. A cruz é de uma maneira concreta, um Deus que
se entrega e vai até nas últimas consequências para que esse amor se estendesse a toda a humanidade. E eu quero fazer a leitura de um texto, de uma narrativa, que fala de uma experiência também de entrega, em que Jesus se entrega, Rafael, em oração. Na verdade, toda a vida de Jesus foi uma entrega. Ele sempre, de novo, estava se entregando, né, ao seu chamado, à sua vocação, à sua missão de cumprir a sua messianidade como filho de Deus. Até no final, né? Em tuas mãos entrego o meu espírito, né? A oração final ali é um momento assim que, né? Ali Suas últimas palavras, né? Exatamente. As suas últimas palavras é de entrega, né? Uma total entrega. E essa experiência que Jesus teve no Monte Getsemane, que logo depois eu quero refletir, ela também é uma experiência profunda de entrega. Eu leio, está em Lucas, capítulo 22, os versos 39 e seguintes. O evangelista diz o seguinte: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam tentados. Getsemane. Você sabe o que significa Getsemane, Rafael? A palavra Getsemane? Getsemane, né? Eu sempre lembro, quando você fala Getsemane, do aquele monte, né? Quando Jesus foi orar. Sempre me vem à mente esse momento, assim, né? Como um momento de profunda conversa, né, com Deus. Era também um lugar chamado Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Isso, verdade. Verdade. E há pesquisas de que naquele monte havia uma prensadora de azeitonas para produzir azeite. Uhum. Então o lugar também tinha um sentido simbólico de prensa. São duas hastes que vão pressionando a azeitona para fabricar o óleo. Para fabricar o óleo, o azeite, dali tirar o azeite, né? Uhum. E esse é um momento de profunda tensão que Jesus está passando. Ele também está se sentindo pressionado. É forte essa experiência de Jesus. Mas forte também é o hino que nós vamos ouvir, que o Rafael vai cantar, que ele nos lembra de uma experiência também muito forte de quem compôs esse hino, né? Você poderia contar para nós a experiência de quem compôs esse hino? Sou Feliz? Sim, Sou Feliz é uma canção bem conhecida, né, dentro do meio cristão. O compositor, né, ele está no nosso livro de canto da SLB, é Horatio Spafford, não sei, né, mas é um inglês. E ele, primeiro, a vida dele, né, passa por um grande incêndio. Ele era um industrial e aí ele perde grande parte dos seus bens e da sua indústria ali, num incêndio. E aí depois ele é evangelizado e conhece o Senhor, né, se converte, a família também. E aí, uma viagem, né, que estava programada, ele precisa ficar e a esposa e as 4 filhas seguem o navio. Era dos Estados Unidos para a Inglaterra. Exatamente, Estados Unidos para a Inglaterra, isso Exatamente. mesmo. Isso. E nesse navio onde ele era para estar presente, então ele não vai,
e ele disse, eu encontro vocês depois. Uhum. E o navio não chega ao seu destino. Né? Passa ali por uma turbulência no mar e acaba naufragando o navio. E ali eles perdem as 4 filhas. E aí a esposa manda uma mensagem depois para ele, estou bem, porém só. Né? Forte isso, né? Estou bem, porém só. E aí ele depois então pega o navio e vai ao encontro então da esposa. E quando ele passa para aquela região próxima onde aconteceu o naufrágio, o Espírito Santo o inspira a cantar esse hino, né? Que diz que ele é feliz com Jesus. Forte. Quando eu sempre penso nessa letra, é algo que fala comigo sempre, né? A gente reclama de tantas coisas muitas vezes, tão pequenas, tão insignificantes. E ele, apesar de tudo, diz, eu sou feliz com Jesus. Vamos ouvir. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar aos céus onde vou para sempre morar com remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz
Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse hino que nós ouvimos, de fato, e como o Rafael também contou a história, ele é extremamente forte, porque ele é composto dentro de uma realidade de sofrimento. A minha percepção é que nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, os momentos mais sofridos, são os momentos onde nós estamos experimentando mais essa presença de Deus. Me parece que nós nos desarmamos diante de situações que a vida nos coloca. Claro que ninguém quer sofrer e passar por sofrimento, mas é inevitável, não há como não passar por situações que muitas vezes representam perdas, representam dificuldades, lutas. Muitas dessas lutas, às vezes, não temos respostas. Porém, a experiência que nós lemos que Jesus teve no Getsemane foi também uma experiência de dor, uma experiência de agonia, uma experiência profunda de sofrimento. Lucas chega a mencionar que ele chegou a verter sangue pelos poros. E de fato há um estudo de que a pessoa, quando está numa intensa agonia, num estresse profundo, ela pode até transpirar sangue. Tão grande é a sua dor, a sua tensão naquele momento. E Jesus passa por essa experiência. E o que me chama a atenção, meus queridos, é que essa experiência humana de Jesus é a nossa experiência. Aquela noite escura, aquela noite da dor, da aflição, muitas vezes são as nossas noites. Quantas noites nós choramos, não é verdade? Quantas noites nós sentimos essa aflição tomando conta do nosso coração, e às vezes nós nos agarramos no travesseiro e a gente se pergunta por quê? Por quê? Para quê? Como olhar? Como superar? Por que comigo? Talvez essa seja uma pergunta mais corriqueira nossa, né? O interessante é observar que Jesus não esconde a sua angústia. E para mim isso que é maravilhoso desse Deus que ele não esconde a sua dor. Ele não esconde a sua dor. Todo o ministério de Jesus tem relances onde ele vai vivenciando experiências fortes. Ele chega a chorar pela perda do seu amigo Lázaro. Ele chega a se comover quando ele olha para Jerusalém. Ele diz que aquele lugar estava matando os profetas, matando as pessoas enviadas por Deus. Enfim, é um Deus solidário, é um Deus que chora, um Deus que sente a dor. Bonhoeffer, eu lembro que numa das nossas conversas de fevereiro nós falamos sobre Bonhoeffer, né, Rafael? Sim, os bons poderes nós fizemos dele. Isso, né? Foi cantado aquela música e nós conversamos um pouco sobre a história de Bonhoeffer. Ele disse uma frase que me impacta bastante, Rafael. Ele disse certa vez: só um Deus sofredor pode nos ajudar. Só um Deus sofredor pode nos ajudar. Forte isso, né? Forte, fortíssimo. E ele estava lá, esperando a sua execução. Nessa espera, ele diz: só um Deus sofredor pode ajudar. Essa percepção de Bonhoeffer, ela é muito interessante, porque de fato é um Deus que sofre, um Deus que sabe a nossa dor. Um Deus que nos conhece. Um Deus que a gente pode clamar, suplicar, e Ele não está indiferente. Ele não é um Deus tão glorioso que a sua glória se afasta de nós, pelo contrário, é a sua dor que se aproxima. E por isso a frase de Bonhoeffer, ela nos impacta, porque a nossa tendência humana é esquecer esse Deus. Nós temos uma tendência de querer sempre o poder, sempre a glória. Nós temos dificuldade de olhar uma face de um Deus
resignado de um Deus que se entregou até a morte. Mas Quaresma, meus queridos, é isso. Quaresma é esse tempo que a igreja nos convida a olhar e vivenciar essa experiência de entrega. E a oração que Jesus faz no Monte das Oliveiras é uma oração de entrega. Ele se entrega ao ponto de dizer, olha, Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus tinha ciência do que estava por vir. Jesus tinha plena convicção do que o que estava por acontecer iria ser tremendamente sofrido. Por isso ele fala do cálice do sofrimento. E a oração dele é para que, se possível, ele não passasse por isso. Ao mesmo tempo que ele ora, pedindo para que o cálice fosse retirado, e que, se possível, ele não passasse por esse caminho, ele disse, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E aqui está a beleza e a profundidade dessa oração no Monte das Oliveiras. É a capacidade de você vivenciar a dor, vivenciar a agonia, e ao mesmo tempo dizer, se possível, afaste, mas se não afastar, se eu tiver que passar por esse momento, se eu tiver que passar por essa dor, que seja feita a tua vontade. Então, essas tentações, elas sempre de novo estão tentando desviar Jesus do caminho, né? E muitas vezes isso acontece conosco, né? Sempre de novo a gente fica pensando, como eu disse, por que comigo? Por que tem que passar por isso? Será que eu preciso passar por essa dor? Será que eu preciso passar por esse sofrimento? Onde está Deus? E aqui parece, Rafael, até nos outros evangelistas, de que há um silêncio de Deus. Mas Lucas, ele chega a mencionar de que enquanto Jesus orava, enquanto ele se agonizava, um anjo o animava. E é interessante essa citação de Lucas, porque Deus não livra Jesus da cruz. Uhum. Deus não livra Jesus da cruz. Jesus até, num certo momento antes, quando ele vai ser entregue, os soldados vão lá para prender Jesus, e Pedro, todo corajoso, tenta tirar a sua espada, né, da bainha e tal, e quer defender Jesus, chega a cortar a orelha do Malcolm, e aí Jesus ainda vai lá, restaura a orelha do Malcolm, e ele diz para Pedro, olha, se eu quisesse, desceria aqui uma multidão de anjos. Se Jesus quisesse, ele não precisaria passar pelo que ele passou. Mas é que o caminho da salvação passava pela dor, pela entrega e pelo sofrimento. E ele vai até as últimas consequências. Paulo vai dizer isso até obediência e obediência de morte. Como mencionei, a gente quer desviar às vezes dos sofrimentos. Deus não livra Jesus da cruz, mas Deus envia anjos que o anima, e a oração de Jesus fez com que ele enfrentasse a cruz. Muitas vezes eu e você não vamos ser livrados das dores, mas Deus vai nos dar força para superá-las. Deus vai nos dar capacidade, Deus vai nos dar uma força sobrenatural para lidar com a nossa dor. Eu lembro muito bem quando meu pai faleceu, Rafael, em um momento, ali, naquele momento de dor, de despedida, eu senti um consolo tão forte, tão sobrenatural que... Um colo, né? Exatamente, um colo. E eu lembro muito bem isso. É algo que a gente não produz, é algo que a gente não determina, é algo que a gente não diz isso vai acontecer. Acontece. Acontece quando nós realmente nos entregamos, acontece quando nós entendemos que Deus está em todos os momentos conosco. E que às vezes a nossa oração não deve ser livra-me só do sofrimento. A gente pode até orar para Deus nos livrar de algumas tentações, inclusive com o Pai Nosso, livrar de algumas situações, e às vezes somos livrados, mas outras vezes não. E quando nós tivermos que passar por aquelas situações, lembre-se, você não está sozinho. Lembre-se que na tua agonia, na tua aflição, Deus chora junto com você. Deus se aflige, Deus se agoniza. Porque
É nesse Deus sofredor que nós encontramos ajuda, como disse Bonhoeffer. É quando eu percebo esse Deus que entra na minha vida, nas nossas realidades, nas nossas concretudes, nas nossas incoerências, nas nossas lágrimas e diz, olha, você não está sozinho. Eu estou com você, eu vou com você até o final. Então essa oração de Jesus, ela para mim é muito significativa. É muito, muito significativa. E ela está no lugar, no momento certo. Antes de Jesus passar por tudo que ele passou, ele vivencia a oração da entrega, da renúncia e da obediência. Eu quero convidar você a experimentar esse tipo de oração também. A orar como Jesus orou, a orar como no Pai Nosso nós oramos, seja feita a tua vontade. E como é difícil, porque sempre de novo é contra a nossa natureza, sempre de novo é contra a nossa ideia de querer não passar pela dor. A gente não quer passar pela dor, a gente não quer perder, a gente não quer chorar, a gente não quer sofrimento. Mas é melhor a gente fazer as pazes com os nossos sofrimentos e ver ali a mão de Deus do que passar uma vida negando a dor. Porque negar a dor não é o caminho da superação. Pelo contrário, é quando a gente reconhece, entrega, confia e ainda diz, seja feita a vontade de Deus em nós. Então, o meu convite é que a gente aprenda a orar dessa forma. É um exercício espiritual. É uma prática diferenciada. Mas é uma prática que vai trazer paz ao nosso coração, como uma música. Uma música que nós ouvimos. É a experiência da oração que a gente chorando vai perceber um consolo. A gente não entendendo, a gente vai se sentir compreendido. A gente não, muitas vezes, aceitando, a gente vai sentir o colo. São experiências que parecem antagônicas e contraditórias, mas essa é a nossa caminhada espiritual. Permita-te a caminhar desse jeito, a orar. Não fuja das situações, viva cada situação confiando e crendo de que Deus está com você. Que você não está sozinho, mesmo quando está abraçado no seu travesseiro. Que Deus nos abençoe e que ao orarmos nós possamos experimentar sempre de novo essa graça de Deus. Amém. E é isso que nós vamos também cantar no próximo hino, né, Rafael? A orarmos. Senhor, vem encher-nos com o teu amor, para um mundo agitado esquecer cada dia a tua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Amém. Nós queremos nesse momento também ter um tempo de oração. É um convite para você. A gente acabou de ouvir esse hino, a orarmos, Senhor, e nós queremos nos unir em oração. Então, feche os teus olhos, olhe para o seu coração, permita também perceber o quanto você está entregando a Deus e confiando nele, a tua vida, as tuas decisões,
os teus tempos. Deus, nessa oração, Ele vem nos fortalecer. Como Lucas mencionou, o anjo do Senhor vinha para animar Jesus em meio à sua agonia. Quem sabe você está num momento de aflição, de agonia, mas é um momento também de sentir a força e o poder de um Deus que é sofredor, mas também que nos dá a vitória e a graça de nos sentir carregados. Fechamos nossos olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos, nesse momento de oração, poder dizer como Jesus disse: afaste de nós algumas situações, afaste de nós o cálice, que muitas vezes nos causa dor, agonia, aflição, mas que ao mesmo tempo possamos dizer, como Ele disse, seja feita a Tua vontade. E que nessa experiência de entrega, nós experimentemos a Tua força, experimentemos a Tua presença, experimentemos a capacidade que Tu nos dá para olhar de frente, a encarar e a confiar de que a Tua mão está conosco. De que não estamos sozinhos nesta jornada, que Tu nos ampara e nos consola de uma forma tão sobrenatural, e que a nossa expectativa seja sempre essa, de que Tu vens ao nosso encontro. Que a nossa oração, Senhor, seja esse aprendizado de entrega, de confiança, de obediência, de amor, a um Deus que foi até as últimas consequências para nos dar vida, para nos oferecer paz, para nos dar salvação. Obrigado, Senhor, porque em Ti somos fortalecidos, em Ti temos esperança, em Ti as nossas forças são renovadas. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às lágrimas, a Tua presença faz toda a diferença. Mesmo em meio às nossas perguntas sem respostas, os Teus braços nos acolhem. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que está e caminha conosco. E nós queremos juntos orar esta oração que Tu nos ensinaste, que é a oração de entrega, onde nós dizemos: seja feita a Tua vontade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. E assim nós vamos encerrando o nosso programa, o nosso encontro Sintonia com a Alma, para que a sua alma e a minha alma possam ser ministrados por Deus.
E hoje à noite eu tenho um convite muito especial antes de a gente encerrar com a última música, Rafael. Sim, exatamente. Hoje à noite nós vamos reiniciar o programa, né? Que foi iniciado no ano passado, música e espiritualidade. E vamos ter aí, além do pastor Marcos, claro, né? Também a Jacira e o Ricardo, né? Que vão participar dessa celebração conosco. A Jacira e o Ricardo são cantores, né? Cantores líricos, e conhecem também a música da nossa igreja. E eu tenho certeza que quem vier hoje à noite aqui vai sair preenchido e vai sair fortalecido da presença do Senhor. A Jacira me passou o repertório, é excelente o repertório musical para hoje à noite às 19 horas. É imperdível. Você que é aqui de Joinville, você que nos assista, venha, convide os seus amigos, convide os seus parentes, convide a família, venham todos, porque teremos um momento muito, muito especial mesmo. 19 horas, né, pastor? 19 horas Isso. aqui na comunidade dos apóstolos. Então tenhamos um abençoado dia, uma abençoada semana na paz do Senhor, que Deus nos fortaleça sempre. E vamos encerrar ouvindo o último hino que também nos fala sobre bênção. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu